tratam da filosofia moderna, da modernidade, né? A gente viu o primeiro módulo, que é o fundamento do poder, vimos os utopistas, vimos Maquiavel, vimos os contratualistas, e estamos no módulo 8, que trata sobre a epistemologia moderna, né? Esse módulo 8, só importante destacar, esse módulo 8 pondera a análise dos principais autores no campo da epistemologia. Episteme, logia, logos, estudo, episteme, conhecimento, estudo do conhecimento. Então, a gente pode compreender aqui autores como, por exemplo, né, o próprio René Descartes, que a gente viu na nossa última aula, ele que é um racionalista, o próprio David Hume, que é um empirista, o próprio John Locke, que é um empirista, Francis Bacon, mais conhecido como Francisco Toicinho, para os mais chegados, e é neste cara que vamos entrar hoje, analisando os empiristas, aqueles caras que buscaram conhecer o mundo através das experiências, do experimentalismo, tudo bem? E aí, deixa eu projetar aqui para vocês a nossa aula. Deixa eu abrir aqui para vocês. Cadê a nossa aula aqui? Espera só um pouquinho, galera. Bora lá. Beleza, pessoal. Todo mundo consegue visualizar o slide aí que está aparecendo para vocês? Sim. Ok, beleza. Show. Então, quem é Francis Bacon, galera? Né? Por que ele é tão relevante no campo do empirismo? Francis Bacon, dentre os empiristas, talvez ele seja um dos mais relevantes, porque juntamente com René Descartes, ele é o cara que fundou a filosofia moderna. Então, enquanto René Descartes é um racionalista, o Francis Bacon, enquanto também fundador da filosofia moderna, ele é um empirista. Ele é um defensor do experimentalismo como forma de se chegar à verdade, como método, como caminho. Só lembrando, né? A epistemologia, episteme, conhecimento, logia, logos, estudo, o estudo do conhecimento, o estudo de como se conhecer, a busca por um método, por um caminho viável para levar o homem ao conhecimento verdadeiro. E aí nós vimos o racionalismo com o René Descartes, como que o racionalismo de René Descartes pontua questões como, por exemplo, nós vimos na nossa aula sobre Descartes, ele que é o pai da filosofia moderna, ele que é o cara do racionalismo, ele formulou 4 etapas para que nós possamos chegar ao conhecimento verdadeiro, né? O conhecimento que ele chamou de indubitável, né? O conhecimento que não gera dúvidas. A primeira regra da verificação, a segunda regra da análise, a terceira regra da síntese e da revisão. Então, verificar, analisar, sintetizar e revisar. São as 4 grandes regras, segundo René Descartes, para se alcançar o conhecimento verdadeiro. E ele também criou estágios da dúvida, da famosa dúvida metódica. Primeiro, devemos duvidar dos sentidos, ok? Segundo, devemos duvidar da própria realidade. E, finalmente, duvidar da razão. E aí ele destaca, podemos duvidar de tudo, menos do que duvidamos. E se duvidamos, pensamos. E se pensamos, existimos. É o famoso cogito ergo sum. Nós vimos na nossa última aula, né? O René Descartes também classificou as ideias. Ele classificou os 3 tipos de ideias. Ideias inatas, que nascem com o indivíduo, está dentro do indivíduo. Então, René Descartes acreditava que na possibilidade do indivíduo nascer com as ideias que ele chamou de as impressões digitais do Criador. E as ideias adventícias, que são concebidas pelas experiências que vêm de fora, e as ideias factícias, que são criadas pela nossa mente, através da imaginação. Tudo bem? E agora nós vamos dar uma atenção mais especial nesse cara, Francis Bacon, que é um empirista, repito. Ou seja, ele é o oposto de René Descartes. Enquanto Descartes é um racionalista, Francis Bacon, mais conhecido como Francisco Toicinho, ele é um empirista, fundamenta o seu conhecimento nas experiências, no experimentalismo. Então, quer chegar à verdade? Não é possível pela razão, pelo pensamento lógico e racional, segundo Francis Bacon. Tão somente pelas experiências. E para eu experimentar, eu tenho que usar os meus sentidos. Olfato, audição, paladar, visão, tato. Somente através das experiências é que eu posso verdadeiramente chegar ao conhecimento indubitável, ou seja, irrefutável, né? A obra mais importante de Bacon, Novum Organum. Novum Organum, que também pode ser traduzido para o português como novo instrumento ou novo método. Nesta obra, o Bacon traz as etapas
para se chegar ao conhecimento verdadeiro. São duas praticamente. A primeira etapa é a etapa da antecipação da natureza, ou a etapa conhecida, obtida tão somente pela razão, pelo pensamento lógico e racional. É aquele conhecimento de senso comum. É uma primeira noção pouco precisa, é um pré-conceito, um conceito pré-concebido. São aquelas verdades precipitadas. É uma precipitação da natureza. Me dá um exemplo, professor. Você aí vai me dizer, né, o que primeira coisa que vem à sua cabeça. Vamos lá. Azedo, redondo, rugoso, ácido, cítrico, verde. Provavelmente, a primeira coisa que vem à sua cabeça é um limão. Mas como é que você tem certeza que é um limão? Segundo Bacon, isso é uma precipitação da natureza. Outro exemplo, se eu digo para você fumaça, muito provavelmente, a primeira coisa que vai vir à sua cabeça é fogo. Mas importante, nem toda fumaça vem do fogo. Pode vir do gelo seco, sei lá. Às vezes o fogo, quando se apaga, ele gera mais fumaça do que quando estava aceso, né? Então, nem toda fumaça, ela vem do fogo. Por exemplo, vapor d'água, né? Lembra uma fumaça, mas não vem do fogo. E aí o que você deve necessariamente entender é o seguinte: todas as vezes que necessariamente nós produzimos um conhecimento de senso comum, uma antecipação da natureza, uma verdade precipitada através do nosso pensamento racional, ok? Eu estou antecipando a natureza. Agora, como eu vou ter certeza se realmente é um limão? Como eu vou ter certeza que a fumaça é fogo? Só há uma maneira, segundo Bacon: experiências, experimentarismo, empirismo. A palavra empirismo vem de empiros, que significa experimentar, fazer experiências. É o que Bacon chama de interrogar a realidade. E aí a primeira etapa é a antecipação da natureza. E a segunda etapa, para se chegar à verdade, é a interpretação da natureza. Nessa segunda etapa, importante, entra o uso dos sentidos. É o momento que, segundo Bacon, ele vai dizer que é o momento de interrogar a realidade. E para Bacon, somente através das sucessivas experiências, eu e vocês podemos chegar ao conhecimento verdadeiro e indubitável. E, portanto, ele defende o método indutivo. Opa, professor, peraí. O René Descartes defendia o dedutivo, né? Exatamente. Então, vamos lá. Duas grandes diferenças entre Descartes e Bacon. Descartes é racionalista, Bacon é empirista. Descartes defende o método dedutivo, que eu parto de um exemplo universal para chegar a um exemplo, uma conclusão particular. Já o Francis Bacon defende o método indutivo. O que é o método indutivo? Eu parto de exemplos particulares para se chegar a uma conclusão universal. Como assim, professor? Vamos lá, vamos testar aqui, vamos dar um exemplo. O alumínio conduz eletricidade. O alumínio é um metal e conduz eletricidade. O cobre é um metal e conduz eletricidade. O ferro é um metal e conduz eletricidade. O ouro é um metal e conduz eletricidade. Logo, todos os metais conduzem eletricidade. Peguei exemplos particulares para se chegar a uma conclusão universal dos fatos. Esse é o famoso método indutivo de Francis Bacon, que é o contrário do método dedutivo, né, de René Descartes. René Descartes ele diz o seguinte: de maneira universal, todos os metais conduzem eletricidade. O cobre é um metal, logo o cobre conduz eletricidade. Então, veja as diferenças pontuais entre os dois principais autores, um racionalista e um empirista. Francis Bacon é um empirista, René Descartes é um racionalista. Francis Bacon defende o método dedutivo, né? Francis Bacon defende o método indutivo, enquanto o René Descartes defende o método dedutivo. Vamos lá, pessoal. Todo mundo entendeu as etapas para se chegar ao conhecimento? Entenderam as diferenças entre Bacon e René Descartes? Vamos lá, dúvidas? Professor, eu cheguei meio atrasada na aula. Hoje a gente vai falar só dos empiristas? Não tem dúvida, né? Hoje nós vamos falar só dos empiristas? Hoje nós vamos falar dos três principais empiristas, o Bacon, o Locke e o David Hume. Ok.
Bem? Ok, galera? Beleza? Então, todas as vezes que você vê assim, ó, etapas. Etapas são como se fossem degraus a serem subidos, tudo bem? O primeiro degrau é a antecipação da natureza, é o momento que eu uso a razão. O segundo degrau é o momento que eu faço as experiências, tudo bem? Então, não adianta nada eu dizer para você assim, ó, verde, redondo, rugoso, ácido cítrico. Ah, é um limão. Como é que eu tenho certeza que é um limão? Só há um caminho. Eu tenho que experimentar. Eu tenho que usar os meus sentidos. E é o momento do uso dos meus sentidos é que eu terei a certeza da verdade indubitável, daquela verdade que não pode ser duvidada. Então, é tão somente, deixa eu abrir um ponteiro, opção de ponteiro, vou tomar texto. É tão somente pelos usos dos sentidos que eu vou ter acesso ao conhecimento verdadeiro, ao conhecimento indubitável. Deixa eu voltar aqui, galera, alguém está tentando entrar. Ok. E aí o Bacon, ele continua, né? Aí ele nos diz o seguinte, né? Como ter certeza se algo realmente que eu estou experimentando, de fato, é aquilo que eu estou experimentando? E aí, partindo dessa distinção entre antecipação e interpretação, entre o uso da razão e das experiências, nós podemos dividir a filosofia de Bacon em dois momentos. Um primeiro momento é o momento de eliminar o conhecimento que não é verdadeiro. É aquele conhecimento que Bacon chama de ídolos. É o momento de eliminar os preconceitos, os pré-julgamentos, a antecipação da natureza. Esse é o primeiro momento. Então, no primeiro momento, você deve eliminar as antecipações da natureza, ou seja, aquele conhecimento que é de fruto racional, você deve eliminá-lo. E o que são os ídolos? Já já a gente vai falar sobre os ídolos, tudo bem? Então, você também deve eliminar os ídolos, que são os preconceitos, as subjetividades, aquelas visões de mundos, né, que nos atrapalha ver aquilo que é verdade, chegar ao conhecimento de fato, né? Tudo aquilo que nos atrapalha a chegar ao conhecimento verdadeiro são ídolos. A gente vai falar um pouquinho sobre esses ídolos, tudo bem? E no segundo momento, é o momento de aplicar o método indutivo, que, segundo Bacon, é o único capaz de levar o indivíduo ao conhecimento verdadeiro. Então, em um primeiro momento, para alcançar a verdade, você tem que eliminar os ídolos, tudo aquilo que te atrapalha a chegar ao conhecimento, e eliminar as antecipações da natureza. O que é isso, professor? A antecipação da natureza é o momento que você usa só a razão. E o segundo momento é o momento do método indutivo, de aplicar o método indutivo. O único capaz de levar o indivíduo à verdade é através do uso das experiências. E o que seriam, professor, esses ídolos? Aqui entra o pulo do gato, o golpe ninja, né, de Francis Bacon. É aqui que você vai precisar ter uma atenção especial. Enquanto René Descartes falava de um gênio maligno, né, você lembra da nossa última aula, né? O René Descartes falava de existência de um gênio maligno que engana a nossa razão. O Bacon vai falar da existência de ídolos. Ídolos que atrapalham a nós a chegar ao conhecimento de fato, ao conhecimento verdadeiro, indubitável. E o René Descartes diz, é somente, tão somente pelo método indutivo que Bacon nos diz, que é somente pelo método indutivo que eu posso me desvencilhar, vencer os meus ídolos. E os ídolos são... Pode falar. Licença. Então, voltando lá no slide anterior, o Francis Bacon, quer dizer, o anterior a esse também. Ele usa, tipo, o primeiro passo para, como se fosse para testar o que ele tá, como é que fala? Tipo, duvidando, por assim dizer, não sei a palavra correta, mas e depois o segundo passo para confirmar aquilo que ele teorizou? Não é essa a ideia. O Bacon está negando o racionalismo. Não é que significa que ele está usando o primeiro passo para se chegar ao segundo. Não. Ele está dizendo que a antecipação da natureza, ele está dizendo aqui, primeiro momento, eliminar a antecipação da natureza. Opa, deixa eu voltar aqui, som de ponteiro, cadê a cabeça? Aqui, eliminar a antecipação da natureza. Ou seja, ele está dizendo para você eliminar essa primeira etapa. Porque essa primeira etapa é uma concepção, uma verdade precipitada, é uma primeira noção pouco precisa.
aqui nessa antecipação da natureza é onde estão os ídolos que a gente tem que vencer. Tudo aquilo que atrapalha chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, não é que ele diz o seguinte, vamos primeiro usar a razão e depois fazer as experiências. Não é isso, não. Quem vai dizer isso para a gente é Immanuel Kant. Immanuel Kant vai nos propor o uso da razão e do empirismo numa espécie de fusão. Mas a gente vai chegar lá ainda. Então, o que o Bacon está dizendo? A sua dúvida é perfeitamente comum e o Bacon está negando a razão. Não se deve usar a razão. No primeiro momento, inclusive, para se alcançar a verdade, eu devo eliminar as antecipações da natureza. O que é a antecipação da natureza? É aquele momento prévio, racional. Só isso. Agora, onde é que mora o conhecimento verdadeiro? Opa, aqui, ó, no segundo momento. É o momento de aplicar o método indutivo, é o momento de eu usar as experiências, de eu usar os meus sentidos. Aí sim mora o conhecimento verdadeiro. Tudo bem, amiga? Ok? Ok, pessoal? Pode falar. A antecipação da natureza é as verdades antecipadas? Isso. Quando, por exemplo, eu falo para você assim, fumaça. E aí, muito provavelmente, a primeira coisa que vem à sua mente é fogo. Né? Mas nem toda fumaça vem do fogo. O que você teve, sem ver o fogo, foi uma antecipação da natureza. E a antecipação da natureza é muito comum, porque nós, seres humanos, nós temos perspectivas do futuro e, com base nas nossas experiências, desenvolvemos as nossas ideias sobre o mundo. Então, com base em maior parte das nossas experiências, onde eu tenho fogo, onde eu tenho fumaça, tem fogo. Mas nem sempre onde tem fumaça, tem fogo. Então, sem ver se realmente é fogo, eu cheguei à conclusão, equivocada, uma antecipação da natureza, de que é um fogo. Mas será que é mesmo? Só há um caminho para dizer que é fogo ou não. Eu tenho que ir lá e ver, fazer experiências, observar se tem chamas, observar se tem material comburente, ou seja, se tem material inflamável, fazer experiência com o tato, se tem calor. Só há um caminho para se chegar à verdade se realmente o fogo, a fumaça tem origem no fogo, fazendo experiências. Análise e observação. O uso dos meus sentidos. Porque o conhecimento pura e simplesmente racional pode me levar à antecipação da natureza. Uma verdade pré-concebida. Tudo bem, amigo? Entendi certinho. Uhum. Beleza? Por exemplo, eu falo para você assim, ó, tem pena, bate asas, mas não voa. Provavelmente, o que vem à cabeça de vocês? Uma galinha, provavelmente. Espera aí, tem pena, bate asas, não voa? Provavelmente é uma galinha, professor, mas pode ser um avestruz. Também tem pena, bate asas, também não voa. Portanto, vocês tiveram, mais uma vez, uma antecipação da natureza. E como é que eu terei certeza, professor, se é uma galinha ou se é um avestruz? Tem que usar os sentidos. Você tem que ir lá e fazer experiências, experimentos. Você tem que observar. Tudo bem, galera? Todo mundo entendeu a ideia da antecipação da natureza? Ok? Beleza, pessoal? E aí, o que seriam os ídolos, professor? Os ídolos são superstições, são pré-conceitos, conceitos pré-concebidos, fruto da antecipação da natureza. São aquelas opiniões que eu tenho, você tem. É o relativismo da verdade. Ah, não é bem assim, né? Sabe? É a subjetividade. São os maus hábitos mentais. Isso são os ídolos. Tudo aquilo que me atrapalha chegar ao conhecimento verdadeiro são ídolos. E aí, o que o Bacon vai fazer? Ele vai tipificar 4 grandes ídolos. O ídolo da tribo, o ídolo da caverna, do foro do mercado e o ídolo do teatro. Aqui eu preciso de uma atenção especial de vocês. Não é difícil. Mas se o aluno não prestar atenção, ele vai falar, peraí, professor, eu estou confundindo, né? Eu não estou entendendo, né? É só prestar um pouquinho de atenção que eu vou usar exemplos bem práticos, tudo bem? Vamos pegar o primeiro ídolo, o ídolo da tribo. O ídolo da tribo sempre está ligado às superstições. Aquele meu aluno, por exemplo, que diz, professor, hoje eu vou me dar bem na prova. Sério? Sério. Hoje eu vou tirar um 10. Sério, você estudou? Não. Assim, você não estudou? Não. Hoje eu estou com a minha cueca da sorte.
Rosa só choque lilás. O que é isso? Superstição. Uma superstição que leva ele a ter uma certeza que é uma antecipação da natureza. Qual é a antecipação que ele teve? Que ele vai tirar um 10 sem estudar. Ok? Isso é um ídolo da tribo. Está ligado a superstições, traz limitações e preconceitos. Está, às vezes, fortemente atrelado aos nossos sentimentos, às nossas crenças. Me dá um exemplo, professor. Cabala, numerologia, horóscopo. E pasme, tem pessoas que acreditam, tá? Nossa, professor, mas meu horóscopo bateu tudinho hoje. Sério, eu li ele, né? Eu sou Sagitário, né? Eu li meu horóscopo, estava dizendo assim, Sagitário. Hoje um dia excelente para você fazer amigos. Eu fiz 2 amigos hoje. Sério? Todos os dias são dias excelentes para fazer amigos, né? Ou ainda, né? Cuidado, touro. Tem alguém que não gosta de você. Não me diga, né? É bem verdade que em algum momento da sua vida você vai criar inimizade e alguém não vai gostar de você, né? Hoje é um excelente dia para a prosperidade econômica, né? Para ter ganhar dinheiro. Não me diga, né? Ou seja, cabala, numerologia, horóscopo, aquela ideia, né? De que, por exemplo, né? Minha avó fala muito isso. Minha avó falava assim, ó, não chupa manga e bebe leite que vai dar dor de barriga. Mas cadê a prova disso? É tão somente uma crença da minha avó, que foi passada pela avó da avó dela, ou seja, como se fosse da tribo. Como se fosse uma crença daquele grupo, da tribo, entende? Passada da avó dela, da avó dela, da avó dela. Minha avó tem uma outra ideia também que é muito interessante, que é a seguinte. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o único país do mundo que se come abacate com açúcar, ou abacate com mel, ou abacate com leite condensado, né? E minha avó diz que se em qualquer outro país na América Latina se come abacate com sal, na salada. Mas minha avó diz que se botar sal no abacate, dá dor de barriga. Mas avó, não, aonde a senhora viu isso? Não, dá dor de barriga. Mas todos os países da América Latina, todo mundo come abacate com sal. Eles não sabem que dá dor de barriga. Ou seja, o que é isso da minha avó? É uma superstição. Minha avó tem uma coisa do tipo, vai dar temporal de raios. Tem que cobrir os espelhos, porque o espelho atrai o raio. O que é isso? Superstição. Um ídolo da tribo. Vamos lá, pessoal. Todo mundo entendeu o que é o ídolo da tribo? Tudo bem? Tipo, isso seria uma verdade antecipada, né? Não entendi, amiga? Seria uma verdade antecipada. Perfeito. É isso mesmo, uma verdade antecipada. Isso. Aquela pessoa que acredita em assombração, saci pererê, mula sem cabeça, né? São verdades antecipadas. Você já viu a mula sem cabeça? Saci pererê? Então, são verdades antecipadas. Está mais na superstição do que na realidade. Então, é um ídolo da tribo. Ok, pessoal? Beleza? Eu sei que parece difícil, mas não é, tá? Só ter calma e prestar atenção. Ok? Podemos ir para o próximo? Se mostra na pessoa de quanto a gente usa a razão também. Eu pensava que razão, a gente usa, mas seria sempre uma resposta certa, uso da razão. Mas da verdade antecipada, da verdade falsa. Isso, no caso do Bacon, ele acredita que todas as vezes que eu só uso a razão, é uma antecipação da natureza, é uma verdade pré-concebida antecipada. Isso mesmo, né? Ok? Tudo bem, galera? Dúvidas? E aí a gente vai agora para o ídolo da caverna. E é, na verdade, uma alusão ao mito da caverna de Platão. Tá? É uma perfeita alusão ao mito da caverna. Platão vai nos ensinar o seguinte, que nem todo mundo simplesmente está pronto, preparado para conhecer a verdade. O mito da caverna nos diz o quê? Que haviam prisioneiros no fundo de uma caverna, acorrentados atrás de um muro. Todo o que eles sabiam sobre verdades era projetado como sombras do teto da caverna. Um belo dia, um dos prisioneiros foge, sai da caverna, conhece a verdade e volta para libertar os outros. E os outros acabam matando o único que sabia a verdade. Ou seja, nem todos estão prontos para conhecer a verdade. Nem todos estão prontos para serem libertos da caverna. Então, sim, é uma alusão à caverna. E aqui, nesse ídolo da caverna, o que entra em cena aqui, professor? Cada um tem a sua forma de conceber e ver o mundo. Isso é o quê, professor? É a minha, a sua opinião.
Aqui entram relativismos, pré-conceitos, conceitos pré-concebidos, as opiniões subjetivas. Então, cada um tem a sua opinião. Por exemplo, quer ver uma opinião que é compartilhada por muita gente, sem nunca ter visto Pelé jogar? Muita gente afirma que Edson Arantes do Nascimento é o rei do futebol. Mas ele fez 1000 gols. Mas peraí, 1000 gols faz de alguém melhor jogador do mundo? Quantidade é igual a qualidade? Não. Mas você já viu ele jogar? Não, só vi os melhores lances. Então você nunca viu o Pelé jogar? Viu? Ó, experimentação. Não. Eu vi os melhores lances, um apanhado lá dos melhores lances do Pelé. Ah, legal, né? Então você não pode ter certeza de que ele realmente é o rei do futebol, o melhor jogador do mundo. Dizer que Pelé é o melhor jogador do mundo é um ídolo da caverna, é uma antecipação da natureza. Sem nunca ter visto Pelé jogar, ou simplesmente por ter ouvido, nossa, Pelé fez 1000 gols, Pelé é o melhor jogador do mundo. Entende? E aí, esses ídolos são ídolos da educação, do esporte, da cultura, da política, entende isso? Por mais que a gente, da música, entende? Nossa, é o melhor cantor do mundo, né? Você já ouviu ele cantar? Né? Ah, eu ouvi uma música. Ouviu todos os CDs dele? Comparou com outros músicos que cantam o mesmo estilo musical dele, que tem o mesmo timbre de voz, e aí você fez essa comparação para dizer que ele é o melhor cantor do mundo, entende? Então, o ídolo da caverna está ligado às nossas opiniões. Então, quando eu acho que Pelé é o melhor jogador do mundo, isso é uma antecipação, isso é um ídolo da caverna. Quando eu acho que Iron Maiden é a melhor banda de heavy metal do mundo, isso é um ídolo da caverna, é uma antecipação. Mas peraí, você ouviu todas as bandas de rock and roll do mundo para ter certeza que Iron Maiden é a melhor banda de todos os tempos? Ou seja, eu estou produzindo um ídolo da caverna, uma antecipação da natureza. É minha tão somente opinião. Tudo bem no ídolo da caverna, galera? Dúvidas? Tranquilos? Tudo certinho, professor. Okay? E aí a gente vai falar do terceiro ídolo, que é o ídolo do foro ou do mercado. Só para lembrar, mercado é um local que se vende algo. E para se vender, se fala qualquer coisa. Inclusive, se distorce a realidade, se distorce os fatos, pode-se enganar alguém. E é nesse ídolo aqui que entra as falácias e as mentiras. Como, por exemplo, as fake news. Existem pessoas que simplesmente compartilham fake news sem saber que aquilo é mentira. Se ela não sabe que aquilo é mentira, aquilo para aquela pessoa é uma falácia. O que é uma falácia, professor? É algo inverídico, ou seja, que não é verdade, e que não tem um tom moral, ou seja, não quer enganar alguém, mas é falso. Agora, o que é a mentira? Mentira, a pessoa sabe que aquilo é falso. A pessoa que propaga, que conta, que compartilha, que curte, sabe que aquilo é falso, mas compartilha. Isso é uma mentira, isso é uma fake news. Então, falácia não tem um tom moral. A pessoa não sabe que é mentira. E conta, reproduz, compartilha. A mentira não. A mentira a pessoa sabe que é mentira. Então, a mentira tem um tom moral. A falácia não tem um tom moral. Então, falácias, mentira, fake news, é o ídolo do foro do mercado. Vamos dar um exemplo prático? Né? As pessoas que usam a oratória, falar bem, né, em público, para enganar por exemplo, né, os sofistas, os falsos gurus, os falsos religiosos, né, os hipócritas, que falam uma coisa e dizem outra coisa totalmente diferente. Essa galera aí, que é a galera do coaching, né, tem uma moda disso aí, coach quântico, todo mundo virando coach agora, né? Livros de autoajuda, né? 10 maneiras para ser feliz, a 11ª maneira para ser feliz de verdade, porque as 10 maneiras anteriores não deram certo. Então tem a 11ª para ser feliz de verdade. E aí não contente a 12ª maneira de ser feliz. E a pessoa vai lançando livros, como se ser feliz fosse uma fórmula, tivesse uma fórmula, né? Então, o ídolo do foro do mercado, ele produz e reproduz mentiras, falácias, né? Mentiras têm um tom moral, falácias não têm um tom moral. Às vezes, o cara que escreve livro de autoajuda, ele acredita de fato que aquilo ajuda, mas serve para uma outra pessoa, nem sempre serve para todo mundo, né? Vamos a um exemplo prático? Adolf Hitler mentiu descaradamente. A gente não sabe se ele fez de propósito ou se ele acreditava de fato naquilo que ele dizia.
falava que a Alemanha era fruto, o povo alemão era fruto de uma raça perfeita e pura, a raça ariana, e que deveria dominar o mundo. E Hitler convenceu uma nação inteira a entrar na Segunda Guerra Mundial. Isso é o quê, professor? O ídolo do foro ou do mercado. Repito, aquelas pessoas que usam da oratória, distorcem as palavras, os sábios que usam oratória para enganar, né? Hitler foi um exemplo desses personagens, né? Tudo bem no ídolo do foro do mercado, galera? Ok? Beleza? Podemos continuar? E, finalmente, o ídolo do teatro, né? Que são aquelas doutrinas filosóficas, supostamente filosóficas e supostamente científicas, mas não são verdadeiras. São, digamos assim, falta comprovação, são tão somente teorias. Falta comprovar. É aquilo que está mais para teoria do que para fato. É aquilo que está mais para, digamos assim, achismo do que para fato concreto. E, às vezes, esse ídolo do teatro se faz passar como ciência, como um teatro. Ele encena uma ciência, mas não comprova nada. É simples, isso é. A teoria do Big Bang é uma teoria. A teoria de Big Bang é um ídolo do teatro. Por mais que a ciência tenha tentado comprovar o Big Bang, ainda não se chegou a uma prova cabal, aquela prova que é a reflexão da natureza, né? Nós o que temos é tão somente a antecipação da natureza sobre a teoria do Big Bang. Big Bang é um ídolo do teatro. Ufologia. UFO, objetos voadores ainda não identificados. Logia, logos, estudo. O estudo de objetos voadores não identificados. Peraí, professor, tem essa ciência? Tem. Que se diz ciência, né? Uma falsa ciência. A ufologia não é uma ciência. Mesmo assim, tem um bando de gente aí que é ufólogo, ganha dinheiro, faz discussões, né? Vende esse produto, né? Que é objetos voadores não identificados. Eu nunca vi um UFO. Né, embora acredite que sim, existe vida mais inteligente do que nós nesse mundo, e eu tenho como provar, mas eu não acredito, né, até enquanto eu não ver um objeto voador não identificado, né, eu não acredito que eles tenham vindo aqui. São tão inteligentes que eles não vão perder o tempo para vir aqui no planeta Terra, cheio de terráqueos. Né? São tão inteligentes, muito mais inteligentes do que nós, que eles não iam gastar tempo, recursos para vir aqui na Terra, lugar de terráqueos, de seres humaninhos, né? Então, eles são tão inteligentes que eles ficam lá mesmo. Então, eu nunca vi um UFO. Você viu? Se você viu, né? Não sei, né? Mas, enfim, como eu nunca vi, a ufologia não é uma ciência para mim. E como ninguém conseguiu ainda, de fato, uma prova cabal de um UFO, um disco voador, aqui, ó, tá aqui, ó, disco voador. Então, para mim, ufologia não é uma ciência. Não só para mim, como para muitos cientistas, né? Astrologia, o estudo dos astros. E como que a posição dos astros ao longo do universo interfere na sua e na minha vida. Né? Mais uma vez, né? Uma falsa ciência. Como que o encadeamento de Júpiter com Saturno e com Urânio vai influenciar na sua vida aqui? Você possa a cabeça? Não sei. A astrologia se busca compreender isso. E vocês sabem, né? Tem uma galera por aí afora que se diz filósofo, mas é astrólogo, né? Esse menino, por exemplo, que é o guru do atual governo, né? o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho não é um filósofo. Olavo de Carvalho é um astrólogo, ok? Ele não tem formação de filosofia alguma, tá? Ele é um astrólogo, ele tem formação em astrologia, ok? Então, astrologia não é a ciência, não é uma ciência. Outra falsa ciência, milenarismo. Existe uma galera que estuda aqueles períodos de viradas de século, viradas de milênio. Essa galera estuda o milenarismo. Toda virada de século, toda virada de milênio tem uma crença de que o mundo vai acabar. Virada de 2000, nossa, o mundo vai acabar, né? E aí a galera, né, pirou o cabeção. Então, o milenarismo é uma falsa ciência, tudo bem? Então, terraplanismo, racismo científico, tudo falsa ciência. Elas até que encenam ser ciência, como se fosse um teatro, mas são tão somente falsas. Vamos lá, pessoal. Todo mundo entendeu a diferença entre os ídolos?
Tudo bem? Professor, rapidinho, no ídolo do foro, é como se a pessoa soubesse a verdade, mas ela, mesmo assim, continua transmitindo a mentira para Isso. poder enganar? Isso. Aí, nesse caso, tem um tom moral. Esse cara é um mentiroso, porque ele quer enganar alguém. Mas existe também aquelas mentiras que as pessoas difundem sem saber que é mentira. E as pessoas, às vezes, não sabem e não querem enganar ninguém. Eles acham que aquilo é verdade. Nesse caso, é uma falácia, ok? É algo que não é verídico e que a pessoa que propagou, difundiu, não sabe que é verídico. E aí, nesse sentido, não tem um tom moral. Todas as vezes que eu busco enganar alguém, tem um tom de moralidade. Né? Quando eu não tenho intenção de enganar alguém, e mesmo assim estou propagando algo que não é verdadeiro, eu tenho uma falácia. Tudo bem? Ah, tá. Então, esses dois casos são características do ídolo do foro. Isso, perfeito, Ah, tá. perfeito. Uhum. Ok, obrigada. Do nada. Vamos lá, galera. Dúvidas? Vamos lá, vamos a um exemplo prático. Um grupo de pseudocientistas entrou, né, em um balão, subiu até quase próximo à estratosfera para comprovar que a Terra é plana. E aí? O que vocês acham? Teatro, foro, caverna? Como o professor pode repetir? Vamos lá. Um grupo de terraplanista entrou dentro de um balão. Estou usando um exemplo de como pode cair no Enem para você, tá? Entrou dentro do balão até a próxima estratosfera para tentar comprovar que a Terra é plana. Essa galera está fazendo? Está fazendo uma tal experiência. Está tirando foto e tal. Então, eles subiram no balão, eles estão fazendo experimentos. Subiram no balão até a estratosfera para provar que a Terra é plana. É o ídolo do teatro, do foro, da caverna, da tribo. O que vocês acham? E aí? Acho que é do teatro. Foro. Legal. Do teatro. Agora, quando se torna o ídolo do foro, professor? Quando esse cara, mesmo sabendo que ele não conseguiu provar nada, ele distorce os fatos e começa a falar, compartilhar falsas verdades. Quando ele pega aquelas fotos, aquelas imagens, às vezes faz até montagens, ok? E é a chamada pós-verdade, as falsas ciências, né? Pós-verdade, ele começa ali a compartilhar e tentar enganar as pessoas. Aí, aquele cara deixa de ser um ídolo do teatro para ser um ídolo do mercado, tudo bem? Ok? E quando eu começo a acreditar nesse cara, esse cara se torna um guru para mim, um líder. Nossa, aquele cara é o maior terraplanista de toda a Terra plana. Entende isso? Nossa, o que ele fala é tão bonito, tão legal, né? Olha isso, né? Ou seja, quando eu torno aquele cara um ídolo, eu estou usando o ídolo da caverna, né? Aquele cara se torna uma referência para mim, mesmo às vezes sabendo que tudo que ele está falando é um bando de lenga-lenga, mas ele se tornou um ídolo para mim. E quando, necessariamente, eu começo a adotar, né, sei lá, né, o terraplanismo como uma espécie de aspecto de superstição, eu ligo o terraplanismo à posição dos astros, aí eu tenho o ídolo da tribo. Então, professor, você está querendo dizer que tudo depende da maneira como o problema vai ser apresentado para mim, porque às vezes uma mesma questão pode ser vários ídolos, exatamente. Tudo vai depender da maneira como o texto vai estar disposto para você analisar que tipo de ídolo é aquilo. Então, para eu chegar a um conhecimento verdadeiro, o que o Bacon diz? Eu tenho que eliminar os ídolos. Eliminar a antecipação da natureza. E, ou seja, eu tenho que negar isso aqui, ó. Opa, eu tenho que vencer isso aqui, ó. Isso aqui é o errado para mim. O Bacon não acredita que a razão seja o caminho. Somente as experiências. Só experiências através do método indutivo é que eu posso chegar ao conhecimento indubitável. Ou seja, inquestionável. Tudo bem, galera? Perguntas? Beleza? E aí nós vamos para John Locke.
Tá? John Locke, ele é um filósofo inglês do século XVII. O John Locke é o pai do iluminismo, ele também é o pai do liberalismo, e ele também é o pai do empirismo. Olha que legal isso. O cara é pai de tudo, né? Para muitos, ele é o cara que fundou o empirismo como conhecemos hoje. Obra importante dele, professor, sua obra mais importante para nós é o Ensaio sobre o Entendimento Humano. É dessa obra aqui que nós vamos estudar o John Locke. O que essa obra traz para nós, professor? Nessa obra, o Locke reflete sobre a capacidade que o ser humano tem e possui de conhecer o mundo. Quais são os limites do conhecimento? Será que eu posso conhecer tudo sobre o mundo? E aí ele busca entender como que as ideias são construídas na nossa mente. Eu vou antecipar para você uma conclusão bem breve para você não criar, né, não bagunçar suas ideias. Todas as ideias que temos do mundo são frutos das nossas experiências. Ok? Como assim? Já é. As ideias que temos, por exemplo, se um café é menos ou mais saboroso, só é possível se eu experimentar o café. A ideia que eu tenho se o limão é mais ou menos azedo, só é possível se eu experimentar o limão. Então, todas as nossas ideias nascem das nossas experiências. Se eu chego para uma pessoa e digo assim, uma pessoa que vive lá, sei lá, no Polo Norte, né, vive dentro de um iglu, né, de uma casinha de gelo, Polo Norte é impossível plantar um limão. E por quê, professor? Porque no Polo Norte simplesmente o clima não permite e muito provavelmente essa pessoa nunca teve contato com limão. Se eu chego para essa pessoa e digo assim, limão, ela não terá ideia do que, nenhuma ideia, nem a vaga ideia do que é um limão. Mas você tem. Se eu disser para você, verde, redondo, rugoso, ácido, cítrico, azedo, como você já experimentou o limão, você tem a ideia do que é um limão. Mas se você também nunca tivesse experimentado um limão, você nunca teria a ideia do que é um limão. Então, resumidamente, todas as nossas ideias sobre o mundo que nos cerca nascem das nossas experiências. Então, professor, você está querendo dizer que algumas pessoas têm ideias diferentes de outras. Exatamente. E por que isso é possível? Porque não experimentamos o mundo da mesma forma. Ok? Então, algumas pessoas podem amar o café, podem achar o café a melhor bebida all time of the world, de todos os tempos do mundo. Algumas pessoas podem experimentar café e achar o café uma caca. Não, isso é horrível. Isso é café amargo, sem gosto, preto. Não quero, não gosto de café. Então, as ideias são diferentes porque experimentamos o mundo de maneira diferente. E ainda bem que isso é possível. Porque se todo mundo tivesse a mesma capacidade, experimentasse o mundo da mesma forma, todo mundo teria as mesmas ideias. E o mundo seria o ó do borogodó de chato, com todo mundo pensando da mesma forma, tendo as mesmas ideias. Tudo bem? Entenderam essa lógica? Ok, galera? Tudo bem, galera? Ô, professor, eu entrei, não entendi a parte de John Locke, não, porque meu computador deu defeito. Não entendi? Repete de novo, pergunta. Meu computador deu defeito na hora que você foi falar de John Locke. Não entendi, tá muito ruim, tem uma voz ao fundo. Meu computador deu defeito na hora que você foi falar de John computador, Locke. entendi. Uhum. Tá, vamos lá. Quem é John Locke? John Locke é o pai do empirismo, é o cara que tem uma obra muito importante para o empirismo, que é o Ensaio sobre o Entendimento Humano, e ele vai dizer o seguinte para nós, que todas as ideias nascem das nossas experiências. Então, é com base nas nossas experiências, usando o nosso sentido, olfato, paladar, visão, audição e tato, que nós podemos ter ideia do que é o mundo que nos cerca. Então, tudo que temos de ideia sobre o mundo é fruto das nossas experiências. Então, se a gente não experimentar o mundo, nós não temos ideia sobre esse mundo. Então, a pessoa que tem sei lá, um problema de visão, né? Sofre de cegueira, ela não experimenta o mundo da mesma forma, o mundo dessa pessoa não é o mesmo mundo que nós vemos. Uma pessoa, por exemplo, que é daltônica, que não consegue ver as cores, provavelmente o mundo dela é muito diferente do mundo que nós concebemos. Por quê? Porque ela experimenta o mundo de maneira diferente. Se ela experimenta o mundo de maneira diferente, as ideias sobre esse mundo também são diferentes. Tudo bem? Ok? Eu não entendi. Ele acredita na experiência, só que acho que
cada pessoa pode experimentar de forma diferente, ter resultados diferentes, né? Isso, perfeito. E, por exemplo, né? Como é que eu tenho certeza que uma piscina é funda? Então, eu tenho 1,73 m, ok? E entro numa piscina de 1,50 m. Para mim, essa piscina está rasa. Eu tenho 1,73 m, entro numa piscina de 1,50 m, tenho certeza, eu tenho a ideia de que essa piscina é rasa para mim. Só que uma pessoa de 1,15 m, um anão, se tentar entrar nessa piscina será funda. Então, a maneira como experimentamos, eu e aquele anão, experimentamos aquela piscina é muito diferente. A minha ideia sobre aquela piscina é de que ela é rasa. A ideia para aquele anão daquela piscina é que ela é profunda. Ou seja, como temos capacidades diferentes de experimentar o mundo, também criamos ideias diferentes sobre esse mesmo mundo. A ideia de uma piscina rasa só pode ser concebida se alguém é mais alto do que o nível da água daquela piscina. A ideia de uma piscina profunda só pode ser concebida se alguém estar abaixo em estatura do nível daquela água. Entenderam, galera? Tudo bem? Beleza. Então, o que o John Locke vai nos dizer? O John Locke, ele vai fazer uma crítica ao René Descartes. Ele vai criticar aquela ideia de René Descartes de que existem ideias inatas que nascem com você. A ideia de gosto, de sabor, de belo, feio, do que é menor, do que é melhor ou pior. Essas ideias não existem, segundo o John Locke. Ideias inatas, segundo John Locke, não existem. Então, John Locke faz uma crítica ao racionalismo, às ideias inatas de René Descartes. O que John Locke chega à conclusão? De que as ideias, elas nascem das experiências. Não existe a ideia de sabor. Só existe a ideia de sabor, não existe a ideia de sabor que nasce com o indivíduo. Só existe a ideia de sabor se eu experimentar algo. Então, como é que eu vou ter certeza se o limão é menos ou mais azedo? Se uma fruta é mais ou menos doce? Se a pimenta está mais ou menos picante? Só há um caminho, experiências. Então, a ideia de picante não nasce comigo, ok? A ideia de que é picante, do que é doce, do que é saboroso, não nasce comigo. A ideia do que é doce, saboroso e picante nasce das minhas experiências do uso do meu paladar, que é um dos meus sentidos. Então, o John Locke faz uma crítica às ideias inatas de René Descartes. Gente, a crítica de John Locke a René Descartes já caiu 2 vezes no Enem, para vocês terem uma ideia. Eu nunca... parece uma questão difícil, mas não é. Essa ideia da crítica ao inatismo já caiu 2 vezes, tá? Mas, enfim, né? Talvez não viram a primeira vez cair e repetiram, mas enfim. Vamos lá. E aí, o que o John Locke vai nos propor? Ele vai nos dizer o seguinte: ele buscou compreender como que as ideias elas são constituídas na nossa mente. Como que as ideias surgem. E aí, Locke vai nos dizer, as ideias surgem das experiências que temos comum. Bem? Beleza. E existem 2 tipos de experiências. Opa, vamos lá. As ideias surgem das experiências. E existem 2 tipos de experiências. Existem as experiências externas e existem as experiências internas, ou pela reflexão. Vamos lá. O que são as experiências externas, professor? As experiências externas dependem única e exclusivamente daquilo que eu vou experimentar. Depende das sensações. É externa a mim e é externa a você. Depende do objeto a qual eu vou experimentar, do ser a qual eu vou experimentar. Depende da sua cor, do seu odor, do seu cheiro, do seu sabor, da sua textura, da sua forma, ou mesmo do som que aquele objeto emite. Tudo bem? Então, de novo, as experiências externas dependem daquilo que eu vou conhecer. Se eu vou experimentar o limão, o que são as experiências externas do limão? É a sua cor, é o seu odor, é o seu sabor, é a sua textura, é o seu cheiro. Ok? Essas são as experiências externas. As experiências internas, ou realizadas pela reflexão, ela ocorre a partir do momento que meus sentidos encontram o cor, odor, sabor, textura, som e cheiro. Quando os meus sentidos, a visão, o olfato, paladar, tato e a audição, encontram a cor, odor, sabor, textura, som e cheiro, aí sim eu tenho as experiências realizadas internas, pela reflexão. Vamos lá, pessoal. Todo mundo entendeu as experiências externas?
e as realizadas pela reflexão? Você pode dar um exemplo, professor? Vamos lá, vamos usar o exemplo do limão, que ele é bem didático. Quando eu digo para você assim, ó, verde, redondo, rugoso, ácido, cítrico, eu estou falando do objeto. Suas características: cor, odor, cheiro, sabor, textura. Ok? Verde, cor. Redondo, forma, né? Rugoso, textura. Ácido, né? Cítrico, cheiro. Azedo, sabor. Toda vez que eu falo do sabor, da cor, do odor, da textura, do som e do cheiro, é uma experiência externa, que não depende de mim, tá, galera? A experiência externa, ela depende do objeto, daquilo que está sendo experimentado, ok? Então, as experiências externas independem de mim. O limão continuará sendo verde, continuará sendo cítrico, azedo, rugoso, independente do meu olfato, paladar, visão, audição. Então, a cor, odor, sabor, textura, som, cheiro é uma experiência externa. Não depende dos meus sentidos. Dependem única e exclusivamente do objeto. Tudo bem, pessoal? Ok? E as experiências internas, professor, ou seja, realizadas pela reflexão, é o momento que meu olfato, meu paladar, minha visão, minha audição encontram a cor, odor, sabor, textura, o som e o cheiro. Quando meu olfato, paladar, visão, audição encontram as características daquele objeto, que é a cor, odor, sabor, textura, som e cheiro, aí sim eu posso ter uma reflexão. É uma experiência realizada pela reflexão. Tudo bem, galera? Ok. Professor, não seria tipo quando a gente passa a experimentar o objeto? Não entendi. Tipo, experimentar o objeto, testar o Isso. objeto? A partir do momento que eu experimento, que o ser do conhecimento, encontra o objeto do conhecimento, eu vou ter uma reflexão, uma experiência realizada pela reflexão. Ok? Aí sim, eu estou buscando o conhecimento verdadeiro. Ok? Beleza, galera? Perguntas? Vamos lá. Tudo bem? E aí, o John Locke continua. Agora vamos ver se ele vai complicar as ideias, professor. O John Locke vai nos dizer o seguinte: os objetos que existem no mundo é que geram as ideias em nós. Então, tudo que existe no mundo que eu posso ver, tocar, ouvir, sentir, experimentar, geram ideias em mim. E nós podemos, esses objetos podem ser conhecidos através de suas qualidades secundárias e qualidades primárias. O que são as qualidades primárias, professor? São aquelas qualidades que independem de mim, não precisam de mim para existir. São aquelas qualidades que são do objeto. É a sua cor, é o seu odor, é a sua textura, é o seu som, é o seu cheiro. Ah, professor, então as qualidades primeiras na verdade, as experiências externas, exatamente. A qualidade primeira do objeto está relacionada às experiências externas, ok? E, professor, as qualidades secundárias são o quê? As qualidades secundárias, elas nascem todas as vezes que eu, com os meus sentidos, encontram aquele objeto que eu vou conhecer. Quando o meu paladar encontra o limão, quando o meu olfato encontra o cheiro cítrico do limão, quando o meu tato encontra o rugoso do limão, quando a minha visão encontra o verde do limão, e aí eu tenho a noção de prazer, dor, gosto, comparação. É uma qualidade secundária. Enquanto eu estou olhando para o limão e ele só está verde, beleza. Mas quando eu tenho a noção daquele verde é mais ou menos verde, eu tenho uma qualidade secundária. Ah, professor, peraí. Então a qualidade secundária está ligada às experiências que são frutos realizadas pelas reflexões, exatamente. É o momento do uso dos meus sentidos, ok? Então, vamos lá. Qualidades primárias estão ligadas às experiências externas, enquanto as qualidades secundárias estão ligadas às experiências realizadas pela reflexão. É o momento em que o sujeito vai experimentar o limão. Quando eu experimento o limão, eu terei a certeza sobre o seu sabor, odor,
E farei até comparações, inclusive, com outros limões que eu já tenho experimentado. E aí eu chego a qualidades secundárias. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Parece difícil, mas não é. Já já eu vou mostrar. Repete de novo, por favor, professor, sobre as qualidades secundárias e primárias. Repito sim, vamos lá. O que, que o John Locke vai nos dizer? O John Locke vai nos dizer que todas as ideias que temos sobre o mundo dependem do objeto, depende daquilo que eu vou experimentar. E aí eu tenho que experimentar, os meus sentidos vão me trazer essas ideias. E aí, a partir dessa ideia, desse pressuposto, né, a gente pode conhecer algo, um objeto ou alguma coisa, através de suas qualidades. E essas qualidades, o John Locke vai nos dizer, são qualidades primárias, que são a cor do objeto, o seu odor, a sua textura, o seu cheiro. E as qualidades secundárias, que só são possíveis depois que eu encontrar o objeto, depois que eu experimentar o objeto. A ideia de que um limão é mais ou menos azedo só é possível se eu experimentar o limão. Porque até então, se você me disser assim, o limão é azedo, não me diga, o limão é azedo é uma qualidade primária. Mas se o limão é menos ou mais azedo, é uma qualidade secundária. E aí o que eu estou fazendo, professor? Uma comparação. Você está comparando com algo que você já experimentou, que seja azedo. Então as qualidades primeiras dependem única e exclusivamente do objeto. Enquanto as qualidades secundárias, para eu chegar a elas, depende da minha capacidade de experimentar. Depende do meu encontro com o objeto. Depende da minha capacidade de usar os sentidos para experimentar o limão. Tudo bem, galera? Então, partindo desse raciocínio, as qualidades primeiras estão ligadas às experiências externas, enquanto as qualidades secundárias estão ligadas às experiências realizadas pela reflexão. Tudo bem? Ok, pessoal? Dúvidas? Entendi. Ok? E agora vamos fechar, vamos complicar ainda mais. Tá? Depois eu vou descomplicar tudo isso para vocês, não se preocupe. A partir das qualidades secundárias e das qualidades primeiras, e através das nossas experiências, nós construímos as nossas ideias sobre o mundo. E aí o John Locke vai nos dizer que existem dois tipos de ideias. As ideias simples e as ideias complexas. Minha nossa, professor, que doideira esse cara. Vamos lá. Então, a partir do encontro da soma entre as qualidades primeiras, vamos voltar aqui, ó, qualidades primeiras, mais as qualidades secundárias, é que eu crio as ideias sobre o mundo. E essas ideias podem ser ideias simples ou ideias complexas. Vamos lá, o que é uma ideia simples? A ideia simples depende da capacidade da pessoa de receber informação. É construída de qualidades primeiras. É construída da cor, deixa eu voltar aqui, é construída da cor, do odor, da textura, do som e do cheiro. Ok? A cor, a forma, a textura, sabor, cheiro, se é verde, redondo, rugoso, ácido, cítrico, eu crio essa ideia. A ideia do que algo que é, né? Rugoso, redondo, ácido, cítrico. Isso é uma ideia simples. E todas as vezes que eu reúno as ideias simples, eu faço uma soma das ideias simples, azedo, verde, ácido, cítrico, limão. O limão é uma ideia complexa. Agora, importante, você não experimenta o limão. Como não, professor? Não. Você experimenta o azedo do limão, o verde do limão, o ácido do limão, o cítrico do limão. Você não experimenta o limão, você experimenta as qualidades primeiras do limão. E com base nas qualidades, cor, odor, textura, som e cheiro, você chega às qualidades secundárias, que é a ideia de prazer, de dor, gosto e comparação. Aí sim você forma uma ideia complexa do que é um limão. Vamos lá, pessoal. Quando a cor encontra a minha visão, quando a textura encontra o meu tato, quando o cheiro encontra o meu olfato, quando o som me encontra a minha audição, enquanto o gosto encontra o meu paladar, eu formo ideias simples. Então, azedo é uma ideia simples, ácido é uma ideia simples, cítrico é uma ideia simples, verde é uma ideia simples. Agora, a união dessas ideias simples, azedo, verde, ácido, rugoso, cítrico, eu tenho uma ideia complexa, que é o limão. Então, o limão é uma ideia complexa. O verde, redondo, rugoso, ácido, cítrico são ideias simples. Tudo bem, galera? Tudo bem?
Tudo sim, professor. Ok, então, opa, cadê? Espera aí só um pouquinho, galera, espera aí só um pouquinho, deixa eu... Só um pouquinho, galera. Aguenta aí que eu vou botar aqui para você um infográfico, um mapa mental sobre isso. Aguenta aí, tá? Vou abrir aqui para vocês. Opa, vamos lá. Descer. Que aí vocês vão entender melhor. Eu montei um infográfico sobre esse autor. Conteúdo, cadê? Aulas online. Beleza, deixa eu projetar aqui para vocês. Show. Todo mundo está conseguindo visualizar o slide aí? Está aparecendo para vocês? Eu montei para vocês um infográfico, ou melhor dizendo, um mapa mental. Esse mapa mental vai te ajudar a, não diria decorar, mas compreender, entender. Porque se você entender, fica tudo mais fácil, bem? Então, o que o Locke vai nos dizer? Que todas as nossas ideias, deixa eu botar um ponteiro aqui, opções de ponteiro, que todas as nossas ideias nascem do quê, galera? Das Experiências. show de bola, das experiências. São dois tipos de experiências, as externas e as experiências internas. Então, todas as nossas ideias nascem das experiências. E elas são de dois tipos. As experiências externas, que não dependem de mim, dependem da cor, do odor, do sabor, da textura, do som, do que eu vou conhecer. E as experiências internas dependem de mim, dependem da minha visão, do meu olfato, do meu paladar, do meu tato, da minha audição. Ok? A partir das experiências externas, ou seja, do objeto, da sua cor, sabor, textura e som, eu tenho as suas qualidades, que são as qualidades primeiras. O verde, o redondo, o rugoso, o ácido, o cítrico. E quando o verde, o redondo, o rugoso, o ácido e o cítrico encontra meu paladar, minha visão, meu tato, né, meu olfato, eu tenho as qualidades secundárias. Qualidades secundárias só acontecem com o encontro entre o ser que vai pensar, ou seja, o ser que pensa, e o objeto que ele vai conhecer. E a partir das qualidades primeiras do objeto, das qualidades secundárias, eu formo a ideia simples ou ideias complexas. As ideias simples são o quê, professor? É o momento do encontro entre, o momento que eu concebo, através da minha visão, a cor, através do meu olfato, o odor, através do meu paladar, o sabor, através do meu tato, a textura, através da minha audição, o som. E aí eu chego ao verde, o cítrico, o azedo e rugoso. A ideia do que é verde, cítrico, azedo e rugoso é uma ideia simples. Quando eu somo verde, cítrico, ácido e rugoso e chego à conclusão de que é um limão, limão é uma ideia complexa. Difícil? Vamos lá, galera. Perguntas? Professor, tipo assim, eu não sei se eu entendi direito. Para mim, eu entendi que qualidade secundária é quando a gente, tipo assim, já sabe o que é a coisa, é a qualidade primária. Uma flor, ela é cheirosa, é bonita, aí a gente analisa, confirma pelo nosso, como que fala? Experimento. Aí a gente forma uma opinião própria sobre aquilo, aí seria as ideias complexas. Não necessariamente. A flor é uma ideia complexa. Agora, o vermelho das pétalas daquela flor é uma ideia simples. Esse vermelho veio da onde, professor? Das qualidades primeiras. E como é que eu sei que é vermelho? Graças às qualidades secundárias, quando eu encontrei a flor, através da minha visão.
Aí eu toquei na flor e senti que ela é como um veludo, ok? Então, essa textura da flor aveludada é uma qualidade primeira, que só foi possível de ser percebida graças ao meu tato. Então, a ideia de veludo, de vermelho, é uma ideia simples. Então, quando eu encontro as ideias simples são somadas, elas formam uma ideia complexa. Então, a ideia de uma flor é uma ideia complexa. Agora, se uma flor é mais ou menos bela, o que é isso, professor? É o momento da comparação. Vamos voltar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, da comparação. É o momento da minha qualidade secundária. Quando depois de eu experimentar a flor e comparar com todas as flores que eu já vi, eu comparo e falo que ela é mais ou menos bela. Então, dizer que uma flor é mais ou menos bela é tão somente fruto do meu encontro com o objeto do conhecimento, é o fruto do meu encontro com a flor. É esse momento aqui, ó, qualidades secundárias. É o encontro entre o ser pensante e o objeto. Tudo bem? Ok? Então, Entendi. as ideias complexas não são opiniões, tá? Não são opiniões. É uma conclusão final que eu chego a partir da cor, odor, sabor, textura e som que encontraram minha visão, meu olfato, paladar, tato e audição, formando ideias simples. E a soma das ideias simples forma uma ideia complexa do que é um limão. Tudo bem? Beleza, galera? Alguém tem mais alguma dúvida? O que eu recomendo para você que está focado nos estudos? Monte o seu próprio infográfico, repasse toda essa linha de raciocínio. Não é difícil, só é um pouquinho complicado. É difícil, mas não é impossível de entender. Basicamente, de maneira bem sintética. As ideias... Deixa eu fechar aqui. Eu vou voltar de novo. Deixa eu fechar aqui. Já tá. Voltar. As nossas ideias... Opção de ponteiro... Cadê? As nossas ideias são formadas a partir das nossas experiências, que são de dois tipos. As de fora, que dependem do objeto, da sua cor, odor, sabor, textura e som. As de dentro, que dependem de mim, da minha visão, meu olfato, paladar, tato e audição. A partir dessas experiências, a partir da cor, odor, sabor, textura e som, eu tenho as qualidades primeiras do objeto, que é a qualidade do próprio ser do próprio objeto. Então, o verde é o verde do limão. Não há como mudar isso. Há uma característica do objeto, é uma qualidade primeira daquele objeto. E a qualidade secundária, ela nasce do encontro entre eu e o objeto que eu vou experimentar. E aí, com base no meu encontro com o objeto, no encontro da minha visão, do meu olfato, do meu paladar, com a cor, odor, sabor, textura e som, é que eu formo as ideias simples. Ideias do que é verde, do que é cítrico, do que é azedo, do que é rugoso. A soma entre essas ideias simples forma uma ideia complexa do que é um limão. Então, limão é uma ideia complexa. Verde, cítrico, redondo, básico, rugoso é uma ideia simples sobre o limão, que fazem parte, necessariamente, né, do meu encontro com o limão. Tudo bem, galera? Beleza? Ok? E aí, nós vamos entrar em David Hume. Só que David Hume é um cara um pouco mais complicado do que o John Locke. Também não é difícil. Vocês vão perceber que ele é mais fácil de entender, mas ele é um pouquinho mais complexo. Mas ele é mais fácil de entender ainda. Só que eu preciso de uma linha direta de raciocínio. Então, eu não vou começar ele, para depois a gente ter que voltar ele de novo. Então, eu vou fechar a nossa aula por aqui. Nossa aula são 43, faltaria 17 minutos para o final da nossa aula. Né? Eu vou fechar a nossa aula por aqui, para na aula da segunda-feira que vem, se tudo der certo, eu continuo a partir de David Hume. Tudo bem? Alguém tem alguma outra dúvida sobre os outros autores? Locke, Francis Bacon, René Descartes? Gostaria de perguntar? Tudo bem, galera? Perguntas? Beleza, galera?
Beleza, professor, tudo certo. Show de bola. Se tiverem dúvidas, é só me chamar lá no Telegram também, que, à medida do possível, eu vou respondendo vocês, tudo bem? Meninos, brigadão pela atenção de vocês, tá? Vocês vão ter uma reunião agora para definir, de repente, o futuro de vocês. Podem ter certeza que por onde vocês passarem, por onde vocês forem, vocês já são vitoriosos. Porque se vocês chegaram até aqui com todas essas dificuldades, pode ter certeza que a vitória é um mero detalhe para a vida de vocês, tá? Então, boa reunião aí para vocês com o professor Valeu, Vagão. professor. Tá? E até a nossa aula de amanhã de história. Amanhã a gente tem a nossa aula de história, tudo bem? Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Boa noite, obrigada pela aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.